Glória a Deus. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza nada. Oh, Senhor. Amém. E batiza. Os fiéis oravam unidos. Os fiéis oravam unidos. No cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido, o real consolador, o real consolador, Senhor. Amém. Glória a Deus. E batiza com o vento veemente, com o vento veemente. No poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Amém. Senhor, manda já o teu poder e batiza nada. Oh, noutras línguas sim falaram, como Cristo concedeu. O Espírito transbordaram, exaltando o Rei do céu, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já. Amém. Glória a Deus. Batiza. O poder foi prometido, o poder para o servo do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor, com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, Senhor, manda já o teu poder e batiza suas irmãs. Senhor, Senhor. Glória a Deus. E batiza só os homens. Senhor. Amém. Senhor, manda já o teu poder. Oh, Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê, derrama, manda poder. Senhor, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz sinais aparecer. Repreende o inimigo, derrama, ó Senhor, manda poder. Glória a Deus. 318. Sou forasteiro aqui em terra estranha estou. Celeste pátria assim é para onde vou. Embaixador por Deus do reino além dos céus.
venho em serviço do meu rei. 318. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu. Que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção para o mortal, o gozo eterno além, ali só há prazer, vos manda o rei dizer, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem. Que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Incline sua cabeça e ao som de somente crer, recebamos o pregador da noite. Jesus, Senhor, me achei a ti, roda minha língua, mesmo aqui, o teu favor esteja aqui. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Você pode cantar? Eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. É assim, Senhor, que nos aproximamos de Ti hoje à noite, como necessitados da Tua misericórdia, Pai.
pedindo perdão por nossas falhas, por nossos desequilíbrios, querendo acertar e sermos melhores cristãos. Em nome de Jesus Cristo, o enfermo, o abatido, o aflito, aquele que está precisando de perdão, acuda a todos nós aqui hoje à noite, Senhor. Nós pedimos socorro hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é maravilhoso. Você não acha que Jesus é maravilhoso? Nós vamos ter uma leitura no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. E vamos ler do verso 1 até o verso 12. Estou vendo o irmão Walter ali. Bem-vindo ao lar. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Cada pessoa que está aqui, obrigado porque você veio. Deus te recompense. Eu gostaria de convidar a toda a igreja, todos os irmãos que são batizados, que estão em comunhão, para uma reunião amanhã à noite. Eu gostaria que ninguém faltasse, todos os que estão batizados. Eu gostaria que você viesse para nos assentar e conversar um pouco mais intimamente. Amém? Talvez nós não tenhamos propriamente um culto de oração amanhã. E talvez a gente tenha esta semana a visita do irmão, um irmão do Canadá. Ele ficou de confirmar agora à noite, o auxiliar do irmão Ed Bisco. Talvez ele esteja aqui esta semana conosco. E eu não posso dizer hoje, mas amanhã a gente já tem uma posição. Bem provável que ele venha estar conosco pelo menos uma noite aqui. Amém? Acho que só isso que tenho para avisar. Os cultos continuam até o próximo dia 9. E eu quero dizer que eu estou muito feliz cada vez que eu venho a esta casa. Eu me sinto como que renovado por Deus. Nós tivemos um pequeno culto ontem à noite aqui. Quem esteve aqui ontem à noite? Mas foi muito gostoso, não foi, irmão Fernando? Foi ótimo, né? Quem esteve, quem gostou do culto de ontem? Foi bom? Eu nunca vi culto ruim, né? Foi muito bom, foi uma pequena meditação, mas eu particularmente saí muito confortado. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem
pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Vamos fechar nossos olhos. Pai Celestial, eu sei o quanto eu estou precisando de Ti aqui hoje à noite, porque nós vamos falar sobre a causa de toda a desgraça do mundo, Pai. E eu estou esperando que o Senhor me ajude aqui hoje à noite, Pai. E abra o céu, e abra teus braços, e receba pecadores arrependidos. E por favor, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Profeta, irmão Brana, eu vou precisar de toda a sua atenção. Quero pedir que ninguém se mova, que ninguém se levante apenas por uma pequena necessidade, que você se mantenha, para que você não perca e não roube a atenção de quem está perto de você. O profeta irmão Brana pregou uma mensagem intitulada No princípio não foi assim. E, na verdade, o objetivo principal da mensagem do irmão Brana é nos levar para o princípio. Ontem nós vimos aqui ontem à noite, de que Satanás, que vive num mundo paralelo ao nosso, porém invisível, entrou e usou a instrumentalidade de uma besta chamada a serpente, e através daquela besta, ele fez com que as pessoas duvidassem da palavra de Deus, e então trouxe toda a desgraça que existe no mundo hoje. Uma dúvida. Se nós temos cemitérios, se temos hospitais, se temos presídios, se temos favelas, se temos meninos de rua, se temos toda esta sorte de misérias e doenças, tudo isto foi porque alguém duvidou de uma palavra de Deus. E agora pense um pouquinho. Quem fez com que
o ser humano duvidasse da palavra de Deus. Uma besta, um animal cognominado a serpente. E quando ele conseguiu isso do ser humano e trouxe a humanidade a esta condição, a este caos que nós vivemos, então nós vamos dar a volta. Eu não quero me aprofundar neste assunto. Vamos dar a volta e vamos até a promessa de Deus, de São Mateus 17:11, quando ele disse: mas eu vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto quer dizer, primeiro, antes que voltemos ao Éden restaurado, onde não haverá doenças, onde não haverá misérias, onde não haverá problemas domésticos, de marido e mulher, de pai com filho, e toda esta condição do mundo, antes que isto acontecesse, ele mandaria Elias. E Elias nos traria de volta ao princípio. Qual era o princípio? Fé genuína na palavra de Deus. Se a serpente trouxe dúvida, Deus ia, através de um homem, nos levar a crer de volta na palavra como ela é. Amém? E ao tomar a palavra, nós estamos então nos preparando para este princípio. O pecado original foi Eva sendo infiel ao seu companheiro. E aí então gera um problema familiar. Um problema em família. Começando com infidelidade. Este é o pecado original. Deus não quer e não admite infidelidade. Deus não aceita infidelidade. Aliás, é bom que hoje à noite, eu estou sempre falando sobre isso, nós possamos fazer uma análise íntima, olhando lá dentro dos nossos corações, porque se você tem pecado escondido na sua vida, você vai saber de uma coisa: você nunca poderá entrar na presença de Deus. Você será rejeitado. Porque não pense você que Deus se esqueceu das menores coisas que você praticou, a menos que elas tenham sido devidamente acertadas. Devidamente consertadas. Eu quero tomar isto por parte. O irmão Grimm contou que quando ele assistiu à primeira reunião do irmão Branham, diante de 11.000 pessoas, entrou uma mulher na fila de oração e quando parou diante do profeta, o irmão Branham disse para ela assim: eu não disse para vocês acertarem com Deus a vossa vida primeiro antes de vir à plataforma? Eu não disse para você acertar a sua vida? E virou para a mulher e disse: você tem sido infiel ao seu marido. Isto diante de 11.000 pessoas. Você tem vivido infiel ao seu marido. Você deveria ter acertado a sua vida com Deus. Ora, se aquela mulher não teve condição de vir diante do profeta de Deus, que estava ali em pé na plataforma, imagine os senhores como ela ia chegar diante de Deus no julgamento do trono branco. Disse: você deveria acertar sua vida com seu marido. O marido da mulher estava sentado lá no auditório, saltou e começou a correr
E os diáconos tentaram impedir e ele estava nervoso porque o profeta havia feito aquilo com a esposa dele. E ele não acreditava, e ele veio correndo, enraivecido, e quando chegou a poucos passos, o irmão Branham disse, deixa que ele venha. E quando ele chegou a poucos passos do irmão Branham disse, me diga, cavalheiro, o que é que você estava fazendo com sua secretária sexta-feira passada dentro do carro? Você tem os mesmos problemas. Vá atrás daquela cortina e acerte a sua vida. Acerte a sua vida e depois venham aqui que eu vou orar por vocês. E eles, em lágrimas, entraram atrás da cortina para acertar aquilo que estava errado. O irmão Branham, em outra oportunidade, foi orar por uma senhora que o convidou e ela era professora da escola dominical e ela estava com um problema mental e os médicos não podiam achar a causa e ela dizia, minha cabeça vai explodir e vai para lá e vem para cá e chamaram o irmão Branham disse, e eu não conseguia entender por que havia um demônio segurando aquela pessoa. Então comecei a conversar com ela e buscar, até que uma visão desenrolou e disse, seu marido está na guerra e você está parada num carro verde à margem da rodovia de trem com outro homem que não é teu marido. Ela disse, eu já acertei isso com Deus. Ele disse, você não deve isto para Deus, você deve isto para seu marido. Você, na verdade, tentou, escutem bem, por favor, você tentou dizer alguma destas coisas a seu marido, mas algumas coisas parciais. Algumas coisas, mas você não disse inteiramente a verdade a ele. Ele disse, irmão Branham, ele vai me abandonar. Ele disse, Deus já te abandonou. Deus já virou as costas para você há muito tempo. Agora vai e o chame. E ela foi e lhe telefonou. E quando eles vieram, o irmão Branham disse para ela e para ele, você tem os mesmos problemas que sua mulher tem. Você deve uma confissão. E ali os dois se abraçaram e choraram. E o irmão Branham disse, e ali mesmo aquele diabo a deixou. Escutem, se você tem coisas escondidas na sua vida, prestem atenção, Satanás tem direito de permanecer ali. Não importa o quanto eu ore ou quanto alguém ore por você, ele tem direito de estar ali porque ele, Satanás, é o autor desta sujeira. Ele não gosta de coisa limpa. Ele não gosta de vida limpa, mas ele gosta de vida suja. Então, ele tem direito de estar ali. E ele mantém segurando pessoas por causa disto. Isto tanto em problemas financeiros, como em problemas moral, como em doença. Quando você tem coisas erradas na sua vida, escutem, Satanás tem direito sobre você. Mas por que deixar estar sobre um domínio de demônios quando nós podemos recorrer ao sangue de Jesus Cristo e ter a nossa vida completamente limpa? Amém? 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 Glória a Deus! Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não te condena, prestem atenção, por coisas erradas que você praticou. Deus não te condena propriamente pelos seus erros, por alguma coisa errada que você praticou. Pois a própria Bíblia diz, errar é humano. Mas permanecer no erro é diabólico. Você está me entendendo? Amém. Deus
Deus não condena um pecador por ser pecador. Porque ele nasceu pecador. Quando o gens saiu do macho e nadou para atingir um óvulo de uma fêmea dentro de um ventre, ali já estava o pecado consumado. O salmista diz: em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Então ali estava você como pecador. E Deus sabe que você nasceu pecador. E ele não vai condenar uma pessoa porque nasceu pecador, porque ele seria ignorante ao fazê-lo. Ele não vai mandar um pecador para o inferno. Não, senhores. Ele deixará diante de cada pecador uma oportunidade de aceitar a graça e virar as costas para a vida pecaminosa e nascer de novo. Então ele não te condena por ser um pecador. Jamais te condenará por você ser um pecador. Ele condenará as pessoas por ter rejeitado sua misericórdia, sua bondade. E a mão de Deus está aqui neste auditório hoje à noite. Não há ninguém que precisa sair e voltar para casa com uma vida suja. Porque Deus te oferece graça, perdão. Agora as pessoas irão ao inferno porque decidiram não crer e viver pela sua escolha. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, nós pegamos um barco furado. Quando nascemos num mundo que havia sofrido um desastre, e a família que nascemos, infelizmente, começamos na humanidade sem poder ter referência familiar. Porque eu tenho que dizer que a minha mãe, a Eva, a sua mãe, a Eva, ela não foi uma mulher honrada. Então este é o início da nossa família. Esta é a origem nossa aqui na terra, todos viemos desta maneira. O barco já veio furado, nós pegamos o barco furado. Mas Deus está prometendo nos levar ao princípio, antes que este barco tivesse furado, para voltarmos a um estado aonde haverá famílias honradas e aonde a paz haverá em nossos lares. Então William Branham veio trazer este tipo de mensagem. Esta é a mensagem do profeta, nos levar ao princípio. Amém. Quantos querem ter uma família honrada? Quantos querem viver em paz? Quantos querem ter saúde? Quantos querem ser felizes? Quantos não querem sofrer mais? Quantos não querem chorar lágrimas de decepções? Quantos não querem que a morte passe na sua porta? Este é o evangelho que eu estou pregando aqui. É o evangelho do princípio. Amém? Não havia divórcio, não havia problemas morais, até que o pecado entrou. Então Jesus vem respondendo. E quando os fariseus, tentando apanhá-lo em alguma pergunta, em algum ponto, citaram Moisés, que trouxe a lei, ora, eu quero dizer que Moisés veio como que quase 3.000 anos depois que a família de Adão havia caído. 2.000 anos foi até o dilúvio, depois você vai ver lá na frente do dilúvio, a fundação de Canaã, e depois você vai ver Moisés vindo já descendendo depois de 400 e tantos anos depois de Abraão. Então nós temos aí mais de 1.000 anos, e você vai ver que quando eles citaram Moisés 3.000 anos, Jesus chamou eles e disse assim: vocês estão falando de coisas que aconteceu com Moisés há 3.000 anos, mas eu quero dizer para você que lá no princípio não foi assim. Lá atrás não foi assim. É para lá que eu vou levar vocês.
O interesse de Deus não é nos levar para no tempo de Moisés, porque no tempo de Moisés ele estava dando uma lei que as pessoas não podiam adulterar, não podiam mentir, não podiam roubar, não podiam matar. Então, por causa do pecado que estava aqui. Mas lá no princípio não havia necessidade de leis. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque lá no princípio, eu quero dizer e vou mostrar uma pequena diferença, como eu disse ontem à noite. Porque lá no princípio, lá no Éden, antes da queda existir, haviam 3 coisas que eram interessantes. Primeiro, o Éden estava entre 2 rios, 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Lá estava o jardim do Éden. Lá havia estes 2 grandes rios, e lá dentro do Éden estavam plantadas 2 árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. E a árvore da ciência do bem e do mal, você sabe, é Satanás. É verdade isto? Isto existia no Éden. No Éden havia uma família, mas Satanás estava ali porque ele havia sido expulso do céu e veio aqui na terra. E ele entrou através da serpente para destruir a família de Eva, de Adão, e trazer-nos a esta situação em que estamos hoje diante de nós. Estamos vivendo. Muito bem. Mas quando você voltar ao princípio, quando Jesus passou por aqui e fez esta obra de redenção, e quando chegar o momento de existir, de vir à existência novo céu e nova terra, em que habita a justiça, você novamente terá o Éden. Agora um Éden restaurado, com o rio da vida cortando, nascendo do trono do Cordeiro, com a árvore da ciência do bem e do mal, não com a árvore da vida, Jesus. Mas a árvore da ciência do bem e do mal não estará ali. A árvore da ciência do bem e do mal é Satanás. E Satanás estará no lago de fogo e enxofre, e você numa nova terra. Amém? Porque Jesus está querendo mostrar o princípio. Vamos para o princípio. No princípio diz o profeta, e eu creio. Agora, esta é uma parte, você se segure no banco, porque eu não vou falar isto entre linhas. Eu vou falar isto da maneira que é. No princípio, Deus criou o homem pela sua palavra. E William Branham disse, citando, porque ele pegou exatamente o que Jesus disse: Deus não traria homens e mulheres ao mundo através do sexo. Não traria. Traria através da sua palavra. Como foi que Adão foi criado? Foi sexo? Como foi que Eva foi criado? Foi sexo? Não, ele traria através da sua palavra. Quando Jesus falou sobre a outra vida e perguntaram para ele sobre casamento, o que disse Jesus? Disse: lá não se casa e não se dá em casamento. Vão ser como os anjos, não haverá glândulas sensuais. Lá não haverá sexo, mas haverá família. Haverá lar. E nós vivemos aqui embaixo como família, porque Deus quer que vivamos lá também como família. E talvez você não tenha entendido por que Deus te chamou. Mas a verdade do assunto é, quando olhamos para a palavra de Deus e voltamos a ela, encontramos, se você crê no Senhor Jesus, você é salvo, tu e a tua. Então Deus quer ter uma família, quer que você tenha uma família do outro lado. A pergunta é: como vou levar os meus filhos e meu marido para lá quando eles não querem crer? Mas você pode crer por eles. Você pode segurar essa promessa hoje à noite por eles? Seu marido pode estar lá fora bebendo, seu filho pode estar te dando trabalho, mas você está segurando ela aqui hoje à noite. Eu não estou duvidando da palavra de Deus.
O que Deus quer fazer? Quer que você tenha um lar. Como Ele fará? Como viveremos do outro lado? Seremos uma possessão eterna um do outro. A mulher é uma possessão do marido e vice-versa, e os filhos também. E ali não haverá problemas. E ali a noite negra haverá passado. E ali este pesadelo que é sua vida haverá findado. Porque eu tenho certeza que eu estou falando aqui, de ricos a pobres, de pessoas cultas ou ignorantes, todos nós vivemos aqui. E desde a nossa infância foi lutas e trabalhos e aflições. Isto é um pesadelo, meu irmão. Existe uma vida completamente diferente e em paz do outro lado. Você pensa? Você pensa que isto é vida? Tem pessoas completamente enganadas. Você pensa que isto é vida? Para você comer, você tem que arranhar. Para comer, você arranha todo. Para ter uma casazinha, você se arranha, você luta. Você trabalha e muitos nem conseguem isso. Isso é pesadelo. Mas uma hora desta isto passa. Você tem uma mansão do outro lado. Você tem uma família do outro lado. É pesadelo. Você vive lutando com esta sua carne. Mas você tem um corpo perfeito do outro lado. Bote cosmético, bote arranjo, faça tudo quanto é coisa e este corpo cada dia fica mais doente e mais velho. Estava ouvindo um relatório médico. Quando você tem 10 anos de idade, suas veias já começam a ficar enrijecidas, ficando dura. Elas começam a endurecer e você começa a comer pão e macarrão e pizza, porque é gostoso e é muito bom, e aquilo vai entrando e vai entupindo tudo lá por dentro, e você pensando que você está vivendo bem. Eu posso dar pizza para os meus filhos, eu posso dar uma comida boa para o meu filho, e enche a mesa de ketchup, de maionese. Você está matando seus filhos, você é um assassino, você está contribuindo para a morte dele mais cedo, prematura. Viu? E eu encontro pais e mães que fazem tudo o que os filhos querem. Faça tudo o que eles querem, mas você vai matá-los. Você vai empurrá-los ao mundo. Você vai ensiná-los a ser rebelde. Você vai chorar lágrimas. Porque você não teve coragem de segurá-los. Essa é a realidade da vida. Mas enquanto nós somos jovens e adolescentes, nós olhamos a este mundo como muitas cores e com muitas luzes e pensamos tantas coisas que na verdade não existem, porque olhamos numa televisão, porque assistimos um filme do Romeu e da Julieta, de um casal de jovem que se apaixonou, e de mais não sei mais o quê, e começam a haver floreios na mente dos jovens. Mas quando vão viver, a vida é uma outra história. É uma outra história. Minhas jovens, meus rapazes, vocês não se enganam, não. Eu poderia chamar o testemunho de cada pai que está aqui, que já passou e já chorou e já afligiu a sua alma vivendo aqui neste mundo, como testemunho para você que a vida aqui embaixo é um grande pesadelo. Mas a mensagem do irmão Branham veio para nos mostrar que no princípio não era assim.
Amém. Glória a Deus. Então eu quero tomar. Eu vou entrando no assunto devagarzinho. Não se pode comparar a mensagem do irmão Brana com a condição moderna em que o mundo está vivendo. Não tem jeito de comparar. É a mesma coisa de você querer comparar céu com inferno. O irmão Brana disse, por mais que eu falar bem do céu, ainda é o inferno em relação que em verdade ele é. Porque os céus é milhões de vezes melhor. Paulo disse o que o homem não viu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que lhe amam. Você ama o Senhor? É isso que está reservado. Mas o irmão Branham disse, se eu falar para você de um inferno com labaredas de fogo e com caldeiras ferventes, ele disse, isso ainda é céu. Porque o inferno é milhões de vezes pior. Se eu falar para você o que é a mensagem do irmão Branham e traçar um paralelo com a condição da sociedade, você vai ver que é a mesma coisa de falar sobre céu e inferno. A mesma coisa. Porque a condição do mundo é tão suja, é tão vulgar, é tão imoral, é tão baixa, que não dá para traçar um paralelo e colocá-lo diante da mensagem. Porque a mensagem está falando de volta ao princípio. Qual é a condição da sociedade? Vamos entrando aqui. Qual é a condição da sociedade? Homens infiéis, mulheres infiéis, filhos rebeldes, pais ingratos. Qual é a condição da sociedade? Baixa, vulgar, de um casal ali no ponto da esquina, com um comportamento mais baixo e mais vulgar do que uma cadela. O irmão Brana veio e disse assim, disse, há poucos dias eu estava andando aqui na rua e vi uma mulher criticar uma das nossas irmãs vestida com suas vestes decentes. Ele disse, uma mulher que tinha a moral mais baixa do que uma cadela. Uma artista de novela tem uma moral mais baixa do que uma cadela. Mas ela é um modelo para mães e é um modelo da sociedade que nós vivemos e é um modelo de muitas cristãs. E aí então eu falei com uma moça agora mesmo no escritório para que ela não pensasse que eu iria pregar isto, porque ela foi conversar comigo e eu disse para ela, escuta aqui, olha aqui a minha anotação. Está escrito aqui, por que será que as moças e rapazes se afastam da mensagem hoje? Não só moças e rapazes, homens e mulheres. Eu fiz questão de mostrar para ela. Por que será? Qual é o problema? Porque no mundo tem alguma coisa boa? Porque no mundo tem alguma coisa que é melhor do que estar aqui? Porque no mundo oferece mais alguma coisa? Não, a verdade do assunto é, estão cheias de hormônios, e estão explodindo em hormônios e vontade de ser agarradas, beijadas e possuídas sexualmente. Querem se tornar vulgares. Querem ser mercadorias de feiras pegadas e apalpadas e depois largadas e entrar para o julgamento como prostitutas diante de Deus. Qual é a outra expressão que eu tenho para usar? Quer que eu vá dizer, tem alguma coisa? Não tem. Saia daqui. A primeira coisa que arranja um namorado ali vai ser pegada, vai ser apalpada, vai ser beijada, vai ser exposta ao ridículo, vai manchar seu nome, vai perder sua virgindade, vai trazer lágrimas para sua família e vai sofrer mais tarde as consequências de ter virado as costas para o evangelho. Eu estou falando de princípios.
Mas o que é que Deus quer? Para que não. Eu tenho um moço ali fora que gosta de mim. Gosta de você nada. Isto é engano. Ele está atrás do seu corpinho. Ele vai te usar como um vaso sanitário que é usado e serve para depósito de alguma coisa e depois se dá uma descarga. É assim que eles olham para as mulheres. Eles não olharão para você como uma dama, como alguém que vai ser a mãe dos seus filhos, que ele vai honrar e respeitar para o resto da sua vida. Ele vai te usar como se usa um vaso sanitário e despejar em você seus espermas e esvaziar-se e satisfazer-se os seus desejos e te deixará depois com lágrimas para que você sofra a vergonha junto com a sociedade e com sua família. E quando você não tiver mais as carnes duras e os seios pontiagudos, ele achará alguma outra ali na esquina que terá carnes duras e a atração dos seus olhos voltará para ela e você já não servirá mais os seus desejos. E você se encontrará manchada e condenada ao inferno como uma prostituta de rua. E esta é a condição dos homens da mesma maneira. Mas o que é o mundo? É alguma coisa atrativa que está chamando a sua atenção e te passa pela cabeça que este não é um bom lugar? Este é um lugar onde pais e mães estão tendo cuidado de Deus. E Deus falando a palavra e tentando cercar sua vida de um grande desastre. Onde Deus está tentando abraçar você e te mostrar. Olhe para o princípio. Olhe para o princípio. No princípio não foi assim. E lá não será assim. Eu estou interessado e eu não vou rodear toco, porque quem quiser tomar qualquer decisão vai tomar, mas vai tomar muito consciente. E você vai lembrar das minhas palavras, porque o irmão Branham disse que no inferno Herodes ainda está ouvindo e Pilatos ouvindo a voz, o barulho da água, que ele lavou as mãos quando Jesus esteve nas mãos dele, para que ele tomasse uma decisão a respeito do que fazer com Jesus chamado Cristo. Você também tem oportunidade de decidir o que é que você quer fazer com a palavra de Deus. Se você quer jogá-la por terra, ou se você quer levantá-la hoje à noite e dizer, darei minha vida por ela. Pilatos esteve com Jesus em suas mãos. Você está com Jesus em suas mãos hoje à noite. Diga como Pilatos, vou lavar as minhas mãos e não quero. Mas você vai ouvir minha voz no inferno. E muito antes disto, quando você chorar, você vai ouvir e vai se lembrar que um pastor louco, mas louco para ver você no céu, louco para guardar a sua vida limpa, louco por ver você uma virgem pura. Mas é assim, o pai avisa, a mãe avisa, o pastor avisa, e elas chegam diante do namorado
Ou eles chegam diante da namorada e diz: o pastor falou essas coisas, mas o pastor é fanático. Por quê? Porque o profeta disse: o evangelho sempre produzirá 3 tipos de pessoas: os que não creem, os que faz de conta que creem e os que creem de verdade. E há muitos que ouvem a minha mensagem e não creem, e vão para casa e dizem: eu sou dono da minha vida, não tenho que dar satisfação a ninguém e faço o que quero. Este não crê, mas há outros que se assentam aqui e faz de conta que creem, e na primeira oportunidade mostram que não creem. Mas há outros que creem e tomam esta palavra e dizem: eu vou viver por ela. Nunca o evangelho será pregado sem que produza estas 3 classes de pessoas. Aqui dentro, hoje à noite, é da mesma maneira. Então, quando o profeta veio trazer ao princípio, eu quero chamar a sua atenção mais um pouquinho aqui. Quando ele veio pregar ao princípio, ele não ficou aonde Moisés ficou. Porque Jesus não ficou aonde Moisés ficou. Jesus foi ao princípio. No princípio não havia sujeiras. Amém? Mas no tempo de Moisés havia sujeiras. E Deus deu a lei para o povo de Israel, para viver por ela por um pouco de tempo, até que Jesus viesse. Então eu quero tomar um exemplo. No princípio não havia sujeiras, mas lá houve a queda. Então Deus deu mandamentos, e eu quero citar um mandamento para te fazer isto mais claro. Ele disse: não adulterarás. Deixa eu tomar este mandamento porque é a minha linha. Aquilo foi o que Moisés falou. Mas quando Jesus veio, ele passava disto. Ele foi mais além e disse assim: qualquer homem que olhar para uma mulher com intenções impuras no coração, em verdade já adulterou com ela. Ele foi além do que Moisés havia estabelecido. Foi ou não? Mas quando veio William Branham estava trazendo de volta lá atrás, e ele então tomou e passou e foi além. Ele disse: Moisés disse: não adulterarás. Jesus disse: não olhará para uma mulher com intenções impuras no coração. E William Branham veio e disse: quando você veste uma roupa sexy, mostrando as curvas do seu corpo, mostrando os seus joelhos, com as saias curtas, mostrando as entradas do teu corpo, você é uma adúltera diante de Deus. E qualquer que olhar para você nesta condição, tem parte contigo naquele adultério. E lugar de adúlteros é no inferno. Mas Deus não está te condenando por você ter vestido uma roupa imoral, ou por ter tido um passado vulgar, ou por ter tido a infelicidade de ter feito coisas horrorosas na tua vida. Porque hoje à noite Ele tem te oferecido misericórdia e graça. Agora vamos um pouco mais, eu quero falar um pouco mais com os jovens. Porque o irmão Branham estava pregando sobre as coisas do princípio. Ele estava pregando sobre o valor da palavra, foi o que eu falei aqui ontem à noite. Então ele disse: quando um homem diz para uma mulher: eu me casarei contigo, e ela disse: eu também me casarei contigo porque te amo, o irmão Branham disse: ali está efetivado um casamento. Porque no princípio não tinha pastor lá, ou tinha? Tinha? Tinha juiz lá? Tinha? Não, mas havia a palavra. Isso é o que o William Branham estava trazendo. E disse: então
uma moça ao dar a palavra para um rapaz e vice-versa, eu me casarei contigo, o irmão Branham vem e disse, ela está casada. E disse, se ela rompe aquilo e vai e se casa com outro, ela viverá em adultério. Eu vou voltar um pouquinho agora. Eu estou falando do princípio. Então eu quero dizer para vocês, moças, e vocês, rapazes, muito mais do que dar uma palavra. Dar uma palavra é dar os seus lábios para ser beijada. É ceder o seu corpo para sentir reações físicas com um homem. E diz o profeta na mensagem estranha, parágrafo 51, que quando você o faz, você assanha os espermas daquele homem e tem sobre você um adultério. Então eu quero agora chegar a isto aonde precisa ser chegado. Aqui você tem a palavra. A palavra te casa. Por isso eu tenho aconselhado os jovens, por que ficar noivo? E todos os que me ouvirem, eu direi, se você quer minha mão sobre o seu casamento, você ficará noivo quando você tiver a data marcada do casamento. Vou me casar dia 20 do mês que vem ou daqui 3 meses, então põe a sua aliança. Mas caso contrário, não efetive noivado, porque eu não farei casamento desta natureza. Para se pôr uma aliança no dedo de uma moça e de rapaz e rolar o tempo e deixar que as coisas vá. E agora então eu vou mais adiante. Sabe o que o irmão Branham diria e diz com relação a esses noivados? De um moço e de uma moça que após terem uma aproximação com um namoro, querem ter um namoro de abraços e beijos. Escute só o que o profeta diz. Você desmoralizou a Jesus Cristo. Você desmoraliza o evangelho. Você toma o caminho da serpente. Você não quer uma dama para ser a mãe dos seus filhos. Você quer usá-la como depósito de lixo. Porque se você quer uma dama, por que não tratá-la como a futura mãe dos seus filhos e esperar o momento certo para viver corretamente? Quem quer viver vida suja, o que está fazendo dentro da igreja? Quer experimentar o mundo? Quer sofrer os dissabores? Quer ir? Minha mãe dizia para mim quando eu era adolescente, você quer experimentar? Vá! Isso é o que eu digo para cada adolescente, cada jovem e cada pessoa aqui hoje à noite. Quer ir? Vá! Experimente! Veja o resultado das drogas. Veja o resultado de uma vida desregrada. Veja o resultado do mundo moderno. Não te serve ser limpo. Não te serve ser honrado. Não te serve o céu. Não te serve Jesus. Abrace Satanás. Agora, quer você ser beijada, abraçada, ou você, moço, beijar e abraçar uma moça e depois tentar largar e casar com outra, você é um adúltero. Qualquer homem que beija e abraça uma mulher, e uma mulher que se deixa abraçar e beijar, ela é mulher daquele homem. Case-se com outro e viverás em adultério.
Este é o princípio. Foi isso que o William Branham veio trazer. Trazer a um povo, a um lugar, aonde possa viver uma vida limpa. Você gostaria de ter um pastor adúltero aqui em cima do púlpito, ministrando para você? Nem eu gostaria de estar falando para quem quer viver sujo em adultério. Quero falar e gastar as minhas cordas vocais e ficar rouco e suar minha camisa por quem está querendo o céu, por quem quer avançar nesta direção. Não pense que vocês são espertos, vocês não sabem o que são a vida. A estas alturas, eu estou tratando de uma igreja que Deus quer que volte ao princípio. E não nomeie entre vós tais coisas. Que haja amor em vosso coração. Que haja temor de Deus no coração de cada crente. Que saia fora daquilo que você não foi comissionado para julgar. Jesus chegou a dizer uma certa ocasião, quando disseram o que se deve fazer com esse, Jesus disse assim: quem foi que me constituiu juiz entre vós? Ele próprio, estando em carne, disse: o Filho do Homem a ninguém julga. Mas esta palavra que eu estou pregando aqui, esta vos julgará no último dia. Hein? Por que temos que ter fofoca? Como é que você tem coragem de passar na ceia do Senhor com o coração sujo? Falando da vida dos outros. Já ensinei isso aqui a você? Já me viu nesse comportamento? Por que eu tenho que receber cartas anônimas quando me escreverem? Assine o nome. Nós não fazemos nada no escuro. E eu tenho que tratar assuntos, eu trato da plataforma da maneira mais limpa, mais direta e mais pura. Não estou tentando te ofender, estou tentando dizer, não é a maneira correta. Agora, por favor. Eu vou dizer como disse Paulo: eu pelo Evangelho vos gerei. Vocês são meus filhos. E eu não desejo mal para vocês. Quero dizer para as moças: eu sou um louco porque tenho tanto ciúme e gostaria que vocês fossem e chegassem diante do altar limpa. E fosse a felicidade dos vossos pais. E que amanhã ou depois você não tivesse que lutar com a sua própria consciência, de saber quão tola tem sido você. Da mesma maneira, rapazes, eu estou falando destas coisas porque eu vos amo. Porque vocês foram gerados pelo Evangelho. E eu não quero encontrar com vocês no julgamento para dizer: eu te disse a verdade e você não quis aceitar. E quando você disser: mas o mundo é tão difícil, eu quero dizer para você e gostaria que você se lembrasse: difícil é a vida que você escolhe quando você abandona a Jesus Cristo. Porque o caminho de um transgressor é um caminho muito difícil. Eu não vou tomar testemunho de ninguém, mas eu sei e tenho a vida da maior parte das pessoas e tenho acompanhado suas dores e suas lutas por não ter ouvido ou por não terem conhecido
o que muitos jovens estão tendo a oportunidade de conhecer hoje. Você vem e diz: e a minha vida? Eu não tenho vivido correto. Eu não tenho sido o que o Evangelho está me chamando para ser. Quer você se lançar nos braços de Satanás, ou quer dar um passo para trás e virar para Jesus e dizer: me perdoe, Senhor? E dizer para ele: me aceita, porque eu não quero continuar vivendo uma vida errada. Então, só isso para terminar. O casamento moderno, o namoro moderno, o noivado moderno está baseado em cima da experiência de Hollywood, que foi incorporada pelo Rio de Janeiro e transmitida através das telenovelas, e passou para dentro das famílias, e veio para as repartições, e para as ruas, e para os colégios, e para as universidades. Este é o modelo. E tem servido para os jovens. Então eu estou falando aqui de princípios. Princípios que muitos moços e rapazes, mesmo que foram batizados, ainda não experimentaram. Porque eu não posso ser tolo e infantil em pensar que os moços e as moças que aqui estão, todos eles nasceram de novo. Foram batizados, mas não experimentaram o novo nascimento. Como eu posso cobrar de uma pessoa que não tem um novo nascimento um padrão que fala do princípio? Como? Nunca voltaram lá. Nunca viram o mundo invisível. Nunca experimentaram os prazeres dos séculos vindouros. Nunca souberam o quanto é maior o prazer de servir a Deus do que o prazer de estar no mundo. Como é que eu posso cobrar? Como é que eu posso manter um noivado de alguém que não nasceu de novo? Porque se houvesse novo nascimento, haveria outro comportamento. Porque queremos falar. Eu estou falando aqui de princípios. Mas eu fundamentei a minha mensagem em cima de um ponto principal. Não estou dizendo que Deus está condenando você. Estou dizendo que Deus está dando uma oportunidade para redimir você. E que você se arrependa dos seus pecados. E que você não faça estas coisas mais. E que você não haja como as pessoas do mundo. E que você procure ser cheio do Espírito Santo. E que você saia desta geração pecaminosa e volte ao princípio aqui hoje à noite. Porque Deus está aqui para levantar você e te colocar acima da condição suja desta sociedade. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Sabe o que Jesus disse?
Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Sabe quantos sairão daqui crendo hoje à noite? Sabe quantos receberão este conselho? Aqueles a quem Deus concedeu e teve misericórdia deles. E Jesus conclui dizendo suas últimas palavras aqui: quem pode receber isto, que o receba. Vamos nos levantar e ficar em pé. Vamos fechar nossos olhos. Eu venho como estou.